Esther, capítulo 2, versículos 1 a 4. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então, os servos do rei que o servia lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isto, e assim se fez. Como é a vida de alguém que vive em determinado lugar, mas não é dali? Por exemplo, quais os desafios e experiências que os imigrantes italianos, japoneses ou holandeses experimentaram ao vir para o Brasil séculos atrás? Ou algo mais próximo de nós, como é a vida de um migrante que veio de outro estado do Brasil para São Paulo, por exemplo? Em terra estrangeira, tudo é diferente daquilo que tínhamos em casa, a nossa própria terra. O povo é diferente, a língua, os costumes, a economia, a música, a comida. Tem horas que dá saudade de casa, não é? Mas e aí? Como se vive nesse dilema? Viver em um local, sendo de outro lugar. Nessa condição, há dois perigos que nos cercam. Se você se abre demais para essa nova cultura, o local para onde você veio, pode acabar perdendo a essência de quem você é. Os gostos, os costumes, o sotaque e até a aparência física. Você acaba se tornando como qualquer outro daquele lugar que nasceu e cresceu ali. A isso chamamos de assimilação. No entanto, o segundo perigo é se você se fechar demais para essa nova cultura, pode acabar se isolando das pessoas deste lugar e perdendo oportunidades de contato com elas. Não há convivência com os estrangeiros, porque você só se relaciona com pessoas que vieram do mesmo lugar que você. Como viver neste conflito? É claro que qualquer um destes dois extremos é ruim. Tanto se assimilar à nova cultura, perdendo a sua identidade e origem, quanto se isolar dela, perdendo a oportunidade de conviver e amar novas pessoas que vivem nela. Agora, leve isso mais além. Se pararmos para pensar, todo discípulo de Jesus, que é um cidadão do reino do céu, é de alguma forma um imigrante neste mundo. Vive aqui, mas não é daqui. Como é a vida de alguém assim? Quais seus desafios, perigos e oportunidades? Como encontrar equilíbrio entre não sermos assimilados pelo mundo, mas também não nos isolarmos dele? Quer um exemplo bem real e honesto desse tipo de luta? Aqui está, Esther, capítulo 2. Nesse texto, o autor nos apresenta uma visão bem pés no chão de como é a vida de gente como eu e você, no exílio. É claro, seria muito bom se fôssemos como Daniel e seus amigos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se contaminaram com as impurezas da Babilônia, mas mantiveram sua essência mesmo no exílio e sob fortes ameaças. Mas todos temos de concordar que nem sempre é assim. Ao olharmos com atenção para a nossa vida, no exílio deste mundo, temos de reconhecer que muitas vezes nos tornamos mais parecidos com os descrentes do que com Jesus. E em outras situações, nos isolamos das pessoas, convivendo apenas com crentes e perdemos a oportunidade de evangelizar, de amar e servir os perdidos. O que a Escritura tem a nos dizer sobre esse dilema? Que tipo de alerta, aviso, exortação ou esperança podemos receber diante desse conflito? Para nossa instrução, Esther capítulo 2 apresenta 3 características da vida no exílio. E aqui está a primeira característica. A vida no exílio tem os seus próprios sofrimentos. Como vimos no último capítulo, todo esse livro de Esther se passa no século V a.C., na cidadela de Suzã, uma das capitais do Império Persa, o atual Irã. Naquela época, a Pérsia era a maior potência do mundo e dominava sobre 127 províncias do Oriente. E dentre estes povos dominados estavam os judeus. Há 50 anos, eles foram liberados a voltar do exílio na Babilônia para sua própria terra, em Jerusalém. Alguns deles voltaram, mas não todos. Houve quem acabou ficando na terra do exílio. Em Suzã não é diferente. Há muitos judeus ali. Pois bem, antes de falarmos sobre eles, o narrador desse texto nos faz olhar para o rei Assuero novamente. No capítulo 1, ele deu uma grande e longa festa aos seus generais, que durou 6 meses. E depois uma festa menor, mas tão luxuosa quanto a primeira,
a todo o povo da cidade. O seu objetivo era mostrar sua grandeza e convencê-los de atacar os gregos para vingar a morte de seu pai. No último dia de festa, quando todos já estavam convencidos e bêbados, ele ordenou que sua rainha Vasti viesse à presença dos convidados, provavelmente nua, para expor sua beleza a todos. Ela se recusou, ele ficou irado, e o resultado foi que Vasti perdeu o direito de ser rainha. E é aqui que o nosso texto começa no versículo 1, provavelmente algumas semanas ou meses depois do capítulo 1. A raiva de Assuero passou e ele sentiu falta de uma rainha. Mas o decreto medo-persa não pode ser revogado. Vasti não pode voltar a ser rainha. O que fazer? Os servos do rei sugerem uma opção nos versículos 2 a 4. Que o rei mande comissários a todas as províncias de seu reino para encontrarem candidatas a assumir o lugar de Vasti. Como elas devem ser? Moças, virgens e muito bonitas. Ah, que cena linda, não? Parece filme infantil. Um concurso de beleza em todo o império. Será mesmo? Não parece que é isso que o texto está dizendo. Não será um concurso, mas um sequestro. Perceba, os comissários do rei passarão por cada vilarejo do império, escolherão as jovens mais bonitas dali e as levarão embora, para bem longe de suas famílias, o harém do rei em Suzã, de onde nunca mais poderão voltar. Bom, dito dessa maneira, essa cena não parece tão bela assim, não é mesmo? Imagine a sua filhinha tão linda, que você cuida como uma princesa e tenta afastar os engraçadinhos que aparecem, sendo levada à força de sua casa, sequestrada, para lá perder sua virgindade com Assuero e se tornar uma escrava sexual do rei. Você nunca mais a verá. Esse é o primeiro exemplo de sofrimentos que podemos enfrentar no exílio: tirania, violência, sequestro, estupro, escravidão. Esse mundo é cheio de riscos e muitas vezes não dá para fugir deles. Enquanto vivermos longe de nossa pátria celestial, estaremos suscetíveis a esse tipo de perigo. Portanto, precisamos estar em alerta o tempo todo, atentos, principalmente em relação a nossos filhos. Não os deixe sozinhos na rua, aos cuidados de qualquer pessoa ou à vontade na internet. Isso pode lhes causar muitos sofrimentos. É assim que essa terra de exílio trata as pessoas, como meros objetos. Esse mundo desumaniza os homens, quer fazer com que eles trabalhem demais a ponto de se esquecerem de viver e amar, se entreguem aos vícios, destruindo a si mesmos e suas famílias, se tornem adoradores do dinheiro, fazendo das riquezas seu próprio Deus, se rendam à sexualização, expondo sua nudez e consumindo a nudez de outros. Isso causa muitos sofrimentos e devemos lutar contra todas estas coisas. Não façamos parte dessa tirania, nem deixemos nossos entes queridos vulneráveis a estes ataques. A primeira característica da vida no exílio é que ela tem seus próprios sofrimentos, e precisamos nos lembrar disso.